Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista. E no programa de hoje vamos falar de um assunto muito sério, a depressão, que afeta mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, mais de 11,5 milhões de pessoas sofrem com o transtorno, o segundo maior índice da América, perdendo apenas para os Estados Unidos. Portanto, recebemos aqui em nossos estúdios a psicóloga Raquel Brandão e o psiquiatra Davi Souza Lima. Raquel, seja muito bem-vinda ao programa, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada. Um olá para todas as pessoas que estão nesse momento ouvindo. Um olá para o doutor Davi e muito obrigada pelo convite. Prazer é nosso. Doutor Davi, seja bem-vindo também. Obrigado, Daniel, pelo convite. Fico muito grato. Obrigado também, viu, Raquel? Olha, esse tema, né, depressão, parece até que quando as pessoas falam é um assunto bem distante, mas ele está muito mais próximo do que nós imaginamos, né? Esse dado que eu dei aqui inicialmente, que só no Brasil 11,5 milhões de pessoas, ou seja, 5% da população sofre desse grande mal. Pergunto a vocês, o que é depressão? Então, a depressão é uma doença mental, né? E ela se caracteriza por algumas coisas. Normalmente, a pessoa que está deprimida, ela costuma ficar um tempo, assim, bastante triste, mas não é uma tristeza que ela fica triste hoje e amanhã está bem. Ela fica, no mínimo, 15 dias com uma tristeza intensa, e isso é de uma maneira constante, né? E junto com isso, normalmente vem também um desânimo, uma falta de vontade de fazer as coisas, e outros sintomas aparecem com frequência também. Então, alterações do sono, alterações do humor, a irritabilidade com frequência aumenta, né? Questões relacionadas à memória também podem acontecer. Então, é uma doença que traz um prejuízo funcional para a pessoa, normalmente muito grande. Raquel, acrescentar alguma coisa? Bom, a gente fala também de um conjunto de síndromes depressivas, né, doutor? Porque existem vários tipos de depressão, que, na verdade, a partir do momento do contato com esse cliente, com esse paciente, nós vamos minuciando e desbravando esse universo. É interessante vocês falarem que a depressão é uma tristeza, porque assim, de tristezas, né, principalmente no momento que a gente vive atualmente, a vida do ser humano, as pessoas ficam tristes, até com um período um pouquinho grande, ou seja por uma perda, seja por um momento que ela esteja passando. Como diferenciar essa tristeza, digamos que, não sei se eu posso chamar assim, me corrija se eu estou errado, a tristeza normal do ser humano para a tristeza voltada à depressão, por exemplo? Então, a depressão não é uma tristeza. A tristeza é um sintoma que aparece na depressão, né? Existe uma diferença grande aí nesse sentido, porque a depressão é uma doença realmente. E uma das características é a pessoa ficar triste um grande período de tempo. Mas junto com essa tristeza, a pessoa fica sem vontade de fazer as coisas, fica desanimada, diminui muitas vezes a libido, o sono altera, a irritação aumenta, enfim, uma série de outros fatores aparecem junto. Mas tristeza é algo normal que acontece com todos nós, né? O ser humano está sujeito a isso. Agora, quando isso se prolonga por um tempo muito grande e começa a trazer um prejuízo para a pessoa, aí precisa de ter uma avaliação, porque a chance de ser um quadro depressivo é muito grande. Justamente essa questão, por que eu fiz essa pergunta? Porque quando a gente imagina a depressão, né, como o senhor disse aqui, o sintoma, né, Raquel, que a gente tem mais de imediato é quando a pessoa está triste, está ali calada no cantinho. Ah, estou meio depressivo hoje. Até usa essa expressão, não, hoje eu estou meio depressivo, né? Então acontece isso, né? Sim, infelizmente banaliza-se, né? Essa coisa do estou depressivo. E sem essa tristeza, esse sintoma, porque na verdade ele é o que aparece em todas, né? Em todos os quadros, esse é um sintoma. A questão é o quanto ele vai se alastrando e quantas outras coisas, né? A pessoa às vezes começa a remoer mágoas, coisas que às vezes ela nem lembrava. Ela começa a ter uma ideação sempre de estar tudo muito negativo, muito ruim, né? O pensamento, essa vontade às vezes do sumir, quando aquilo começa uma vontade até mesmo da morte, né? Quantas outras coisas vão aparecendo junto com essa tristeza.
Não é aquela tristeza, né, que existiu uma situação, uma decepção e eu estou superando e aí outras coisas vão acontecendo. Não, ela se instala ali e outras questões vão acontecendo, vão vindo juntos, né, o desânimo, essa alteração do apetite, porque e também, tanto que tem pessoas que comem demais e outras de menos. A gente tem a questão de pessoas que vão precisar dormir demais e outras ficam com insônia. Então, até esses sintomas, a gente fala de uma doença, né? A gente fala da depressão, mas ela ainda vai vir diferenciada em cada pessoa. Vão ter questões, né? Vão ter sintomas ali que cada um vai responder de uma forma. A gente está falando de um mesmo objeto, né? Mas nessa subjetividade humana, o que tem dessa personalidade dessa pessoa, como que ela vai enfrentar? Se ela vai enfrentar, como que vai ser isso? Que apoio vai se encontrar? Muito bem, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Nosso tema de hoje é depressão. Estamos aqui recebendo o médico psiquiatra Dr. Davi Souza Lima e a psicóloga Raquel Brandão. A depressão é considerada por muitos o grande mal do século, né? Vimos aí que em todo o mundo são mais de 300 milhões de pessoas que sofrem desse mal. No Brasil já são mais de 5% da população que já está sofrendo desse mal também, então sendo considerado o grande mal do século. Quando é que tem algum registro de quando que se descobriu ou de que forma foi descoberta esse grande mal? Então, existem relatos de quadros depressivos, né, antes do nascimento de Cristo, né? Na Grécia Antiga já existiam relatos, enfim, o próprio Hipócrates já falava da melancolia, enfim, de uma série de sintomas. Então, não é algo que acontece hoje, isso já está na essência, de alguma maneira, do ser humano, né? Enfim, e é algo que precisa de ser cuidado, porque muitas vezes as pessoas acham que é frescura, a pessoa está com isso, está com aquilo, e não, a gente que vê isso no dia a dia, a gente percebe que são quadros que geram um sofrimento muito grande e um prejuízo para a pessoa, mas não só para a pessoa que está sentindo aquilo, mas para todo mundo que está em volta, a família, os amigos. Então é algo que não é brincadeira, não se pode brincar, não. Agora, Raquel, será que podemos considerar que a depressão seja algo apenas psicológico, como muitos consideram, né? É uma coisa tranquila, não, isso aí é tratar, porque quando se tem um câncer, quando se tem um problema de coração, quando se tem algum outro tipo de problema, né? As pessoas tendem a dar mais valor, digamos, ou mais atenção a esse tipo de problema. Mas quando se trata de depressão, pessoal, olha, isso aí é você que tem que se cuidar, você tem que trabalhar a sua mente. Dá para então para considerar que a depressão é apenas uma doença simples psicológica? Simples ela não é, ainda que estivesse só no quadro psicológico, né? Mas quando ela está vinculada, vamos dizer assim, a uma doença física, como uma cardiologia, né, uma neoplasia, um tumor, por exemplo, a gente está falando que ela está vinculada e que ela pode ter desencadeado por conta daquele quadro fisiológico, vamos dizer assim, né? E aí tudo quanto vai ser afetado ali. Desse lugar a gente vai falar do neurobiológico também, né? Que ela não veio, eu não estou dizendo só de uma situação psicológica, enfim, dos fatores, das coisas, das decepções, de perdas, mas de uma questão orgânica, né? A saúde ali vai passar, por exemplo, me ajude, Davi, quando a gente fala de alguém que vai passar por uma cirurgia cardiológica, né? Ou cerebral, disse que, e a gente entende realmente que são quadros que a pessoa tem tanto medo, né, da morte, por conta do quanto é vital, que essa depressão, desde o momento que se começa a falar, mesmo que ela não tenha tido quadro, nada familiar, isso já vai sondando, porque vem um medo. Então, é essa tristeza, é a melancolia, entende que aí esses sintomas, né, a gente fala da tristeza, eles vão aparecendo. Às vezes muito sutilmente, mas ela não começou por conta de uma questão primária ali, psicológica. E a gente costuma brincar também, brincar não, em psiquiatria se fala muito que os quadros psiquiátricos, eles são quadros de exclusão. Por que de exclusão? Em primeiro lugar, você tem que fazer uma avaliação clínica muito bem feita do paciente, com uma série de exames, uma série de resultados que tem que ser analisado,
para você perceber se existe um quadro clínico por trás, e com muita frequência existe, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem uma alteração na tireoide, ela tem um hipotiroidismo. O hipotiroidismo, com muita frequência, gera uma série de sintomas que são sintomas semelhantes à depressão. Então a pessoa fica mais desanimada, fica triste, ela fica hipoativa, tem alteração no sono e tudo mais. Mas se você trata aquele problema da tireoide, a pessoa deixa de ter esses sintomas. E nos outros quadros também. Então se a pessoa tem um câncer, a pessoa sofreu um AVC, isso com muita frequência, após esses quadros depressivos acontecem também. Então, é muito importante a gente ter uma avaliação mais geral do paciente e nunca esquecer da avaliação clínica. O senhor falou justamente sobre a questão da avaliação clínica e até algo que eu vou perguntar a vocês, é o seguinte: raramente, né, é só em casos mais extremos da vida que normalmente a gente ouve falar que alguém indicou uma pessoa que está passando por alguma dificuldade a procurar um psicólogo e a procurar um psiquiatra, né? Normalmente, como o senhor falou ali, as pessoas buscam lá saber se estão com problema de coração, estão com problema de saúde, fazendo esse exame clínico, como o senhor disse, por exclusão, aí vai procurar a ajuda do psiquiatra e da psicóloga. Em que momento ou como, né, a pessoa deve ter essa atenção, né, para de repente já não ir na raiz do problema, do que eu imagino que esse transtorno que a pessoa faz, né, de passar em vários médicos, passar em vários especialistas e não conseguir descobrir o que tem e continuar sentindo, aumenta, isso aí na minha visão, né, tô colocando aqui, claro. Aumenta a sua chance de ter agravado o seu problema. Então a minha pergunta é: os casos que chegam até vocês já chegam bem avançados ou chegam nesse fator inicial, e qual a relação que tem dessa demora, né, de procurar ajuda com o especialista correto? Então, essa pergunta que você fez é muito interessante, Daniel, porque em psiquiatria é muito comum o paciente chegar depois que a coisa já está mais complicada, né? Por vários fatores. Existe um certo preconceito ainda na área da psiquiatria, né? As pessoas, quando falam, não, o psiquiatra é o médico do louco, o psiquiatra é isso, a psicologia é aquilo, enfim. Então existe um preconceito na sociedade e as pessoas têm uma tendência a negar uma série de sintomas, muitas vezes, que tem, né? Que todos nós podemos ter. Então, com frequência, o paciente chega depois de um tempo. Agora, é muito importante também que existem as comorbidades. O que são comorbidades? Uma pessoa ela pode ter mais do que uma doença. Então ela pode ter um AVC, como eu disse, né? Então sofreu um acidente vascular cerebral e depois disso ela faz um quadro depressivo, mas ela tem uma lesão orgânica, né? De um AVC. Ela pode ter uma cardiopatia e ter um quadro depressivo junto. E mesmo dentro da psiquiatria, você pode ter comorbidades, né? Por exemplo, você pode ter um dependente químico que, se você faz uma avaliação mais aprofundada, muitas vezes esse dependente químico ele está indo para as drogas porque às vezes tem um quadro depressivo por trás, né? Ou um quadro ansioso por trás. Então essa avaliação num espectro mais amplo é muito importante. Raquel. Sim. Né, o doutor trouxe essa realidade do dependente químico e atualmente eu faço acompanhamentos em 2 comunidades terapêuticas. E isso realmente é muito comum. Quadros que chegam, né, e você pergunta, realmente, se pergunta, né, na verdade não é nem levar para ele, mas o que veio primeiro? E muitas vezes, quando você vai ter o contato, como eu atuo em instituição, que às vezes recebe pessoas que estão em situação de rua, que eu não consigo ter um contato com a família, por exemplo. Então, eu não sei aquele histórico. Mas, aos poucos, no que eu vou avaliando, o quanto, sim, além desse acompanhamento ali psicológico, não vou necessitar, às vezes, de uma avaliação psiquiátrica ou mesmo neurológica, porque tem um contexto ali atrás. E pode ter sido por conta disso, seja dessa ansiedade, do quadro depressivo, né? Ou que outras questões, até mesmo um possível retardo que possa ter vindo e desencadeado o uso da substância. Aliás, o quadro depressivo e o uso da substância mesmo, né? Uma outra questão é quando a gente fala também, né, da questão clínica e as intervenções no sentido assim o que a gente faz com o corpo, vamos dizer assim. Eu estava pensando sobre a questão da alimentação.
né? A gente sabe, por exemplo, que a intestino é a região que a gente tem mais as ligações nervosas depois do cérebro. E muitas vezes a questão dessa alimentação que já vem a longo prazo não sendo feita direito, não tendo os nutrientes, a gente não consegue uma produção, né, da serotonina, enfim, de toda uma complementação que vem para o organismo e que vai facilitar a vida saudável dessa pessoa. Então, tem muitas coisas que ficam nesse lugar para trazer assim, a depressão aí, nesse ponto. Vocês falaram algo interessante também com relação ao próprio preconceito que existe por parte da sociedade, até por falta, de repente, de conhecimento, né, das áreas, porque quando se fala em procurar um psicólogo ou um psiquiatra, né, é difícil da pessoa talvez reconhecer que está tendo algum problema para poder resolver seus conflitos, ou então que esteja precisando de uma ajuda para poder, até mesmo de uma medicação, para poder se achar, para poder se ajustar. Como é que vocês, que são profissionais dessa área, né, o que vocês falariam para essas pessoas que talvez estejam com um pouco de receio a procurar um psicólogo, já foi aconselhado, até indicado a procurar um psicólogo e a procurar um psiquiatra para poder fazer algum tipo de tratamento, para poder fazer uma avaliação? O que você diria então a essa pessoa que talvez não esteja ainda passando pela depressão ou esteja a caminho dela? Então, eu diria assim, esse preconceito tem diminuído muito, viu, Daniel? Mas eu diria que essa pessoa deve procurar, sim, uma ajuda, né, de um psiquiatra, de um psicólogo, né? Porque o sofrimento da pessoa quando ela está num quadro depressivo é muito grande, né? Claro que existem alguns graus de depressão. A gente tem a depressão leve, a depressão moderada e a depressão grave, né? A depressão leve até você consegue muitas vezes tratar com psicoterapia, muitas vezes outras abordagens, a pessoa consegue sair. A depressão moderada e a grave normalmente precisa de psicofármaco, precisa de medicação com outras abordagens. Normalmente a psicoterapia em conjunto ajuda muito e outras abordagens que você pode ter. Então eu falaria para essa pessoa, procure uma ajuda, porque hoje está mais do que comprovado que com a ajuda de um especialista, a pessoa melhora, esse sofrimento diminui e a vida dela pode voltar à normalidade. Por favor. Bom, o Davi, né, trouxe essa realidade e é isso, é buscar ajuda. A gente sabe, e muitas vezes o preconceito está na própria pessoa, né? O que vão dizer, como vai ser, como eu vou me relacionar a partir desse momento. E é buscar ajuda, gente. Não tem um outro caminho, né? Eu preciso ir, eu preciso pelo menos tirar a dúvida. Às vezes, será que é só uma tristeza? Será que eu vou precisar de fármaco? Será que outros caminhos, outras possibilidades? Mas alguém que de repente pelo menos me ajude a limpar essa dúvida, a limpar esses sintomas, essas coisas e enxergar um pouco mais. Até porque quando a gente fala do conjunto, do trabalho mesmo entre a psiquiatria e a psicologia, por quê? Para que a gente vá buscando a raiz, né? Para que eu não corra um risco de às vezes mascarar, né? Eu paro os sintomas com a medicação, mas o quanto eu vou descobrindo disso, o quanto eu vou me fortalecendo, empoderando para fazer o enfrentamento. Muito bem, vocês falaram da questão dos tipos que nós temos de depressão, o doutor citou já algumas, a Raquel também outras, já a gente vai tocar nesse assunto, já vou deixar uma pergunta aqui no ar, que vocês vão responder daqui a pouquinho, depois do intervalo, que é a seguinte: depressão tem cura? Daqui a pouquinho vocês respondem pra gente. Esse é o programa TV Câmara Entrevista, tratando hoje sobre esse tema tão importante, sobre a depressão. A gente faz uma pequena pausa para o intervalo, mas voltamos já já.